Bom, eu sou a Emanuele Almeida e hoje vou fazer uma palestra sobre as nanoestruturas de carbono. Os nanotubos de carbono possuem as características de ser alótropo do carbono, possuir quiralidade e ter hibridação do orbital. Esse está esquematizado 8 alótropos de carbono, incluindo A, diamante, B, grafite, até o H, que seria o nanotubo de carbono, que é o principal foco dessa palestra. Alótropo de carbono diz respeito às formas conhecidas de carbono, e estruturas de maior escala de carbono incluem nanotubos, nanobolhas e nanofitas. Esse GIF que acabou de passar é uma representação dos nanotubos de carbono, que são alótropos com uma nanoestrutura cilíndrica. Eles foram construídos com diâmetro de comprimento na proporção de 132 milhões para 1, sendo significativamente maior do que qualquer material. Estes cilíndricos de moléculas de carbono possuem propriedades incomuns e que são de altíssimo valor no campo da nanotecnologia, eletrônica, óptica e outros campos tecnológicos da ciência dos materiais. Particularmente, devido às suas extraordinárias propriedades de condução térmica, mecânica e elétrica, os nanotubos de carbono podem ter aplicações que possibilitem inúmeras melhorias nas estruturas dos materiais. Já sobre a sua quiralidade, vem ao caso dessas folhas serem enroladas em momentos específicos com ângulos discretos quiral, e a combinação do ângulo de rolamento e raio decide a propriedade do nanotubo. Por exemplo, se a folha de nanotubos individual é um metal ou semicondutor. Sobre a sua hibridação do orbital, é que o carbono é capaz de formar muitas formas alotrópicas devido à sua valência. A hibridação do tipo sp ocorre com átomos de carbono que estabelecem uma ligação tripla e uma simples, ou duas duplas. Dessa forma, o carbono fica com 4 orbitais desemparelhados, podendo realizar 4 ligações covalentes e não apenas 2. Em que o carbono tetravalente realiza 4 ligações covalentes para adquirir sua estabilidade química. Ele é localizado no grupo 14, que seria a família 6A, e possui 6 elétrons, sendo 4 destes localizados em sua camada de valência. A hibridação do orbital descreve melhor a ligação química em nanotubos. A ligação química dos nanotubos é composta inteiramente de orbitais com hibridização sp2, semelhante às ligações do grafite, tendo assim um orbital p livre para serem feitas ligações π. Essas ligações, que são mais fortes do que as ligações sigma de hibridização sp3, que são encontradas em alcanos, provendo aos tubos uma resistência mecânica única. Agora sobre os nanotubos de carbono e a biotecnologia. Esse é um artigo sobre nanotubos de carbono aplicado às neurociências, perspectivas e desafios. Embora a aplicabilidade desses materiais esteja em franco processo de exploração, estudos relativos à sua biocompatibilidade ainda são escassos e, por vezes, controversos. Pouco se conhece acerca dos efeitos dos NTC sobre a saúde humana, apesar da sua crescente disponibilidade comercial. Estudos científicos demonstram que altas concentrações de nanopartículas podem gerar espécies reativas ao oxigênio após serem introduzidas nas células, as quais danificam bases nitrogenadas e levam à mutação do DNA, induzindo a apoptose. Além disso, foram descritos comprometimento da viabilidade celular e função mitocondrial, aumento dos níveis de LDH por lesão da membrana celular, diminuição da glutationa reduzida, aumento da interleucina 8 e dos níveis de hiperoxidação lipídica. Os dados obtidos apontam a necessidade de estudos padronizados sobre as aplicações e interações dessas nanoestruturas com os sistemas biológicos, embora tenha ratificado seu potencial para a neuromedicina e neurociências.
Já esse segundo artigo é sobre o estudo eletroquímica do processo de eletrooxidação da prometazina empregando sensor à base de pasta de nanotubos de carbono contendo DNA imobilizado em matriz inorgânica. Para sua experiência, foi estudado o comportamento voltamétrico e o processo de eletrooxidação de prometazina, que seria o PHZ, em sensor eletroquímico baseado em pasta de nanotubos de carbono contendo DNA imobilizado em matriz inorgânica preparada pelo processo Sol-Gel, que seria feito com esses compostos dados abaixo. O resultado veio por meio do método de Laveron, que verificou que o sistema é irreversível e com alta velocidade de transferência de elétrons entre o DNA e o eletrodo, indicando que o sensor proposto é cineticamente viável para promover a eletrooxidação da PHZ. Com tudo isso, feito pelo artigo lógico resumidamente, houve a conclusão em que o estudo do efeito do pH sobre o processo de eletrooxidação da PHZ apresentou comportamento Nernstiano, que significa que o potencial desse eletrodo obedece à equação de Nernst, sugerindo que o mesmo envolve a transferência de 2 prótons e 2 elétrons. E isso seria um pouco do meu trabalho sobre nanotubos de carbono ligado à biotecnologia. Obrigada pela atenção. Aqui segue as minhas referências bibliográficas. Obrigada.